Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje estamos aqui todos então reunidos para exercermos em nós uma mudança interior. A gente sabe o quanto é difícil mudarmos interiormente, a gente reconhece isso, mas é a pequenos passos, a pequenos processos que a gente vai alcançando aquilo que a gente sempre precisa. Sermos firmes nos nossos ideais, acreditarmos naquilo que a gente está predisposto a fazer ou executar em nossas vidas e seguirmos sempre em frente. Em toda casa, nosso amigo querido José de Mococa sempre vai nos auxiliar. Jesus, nosso Mestre amado, sempre vai nos proteger. Então, sabendo disso, o que nos resta? Estarmos vivendo entre irmãos, amigos, estarmos realmente compartilhando o aprendizado a todos os irmãos que precisam. Pois o aprendizado não é meu, o aprendizado é Sandra, André do Parma, Maria da Graça, o aprendizado é de Jesus, é da doutrina dos Espíritos, para que possamos alcançar melhores condições, simplificar os nossos corações e abrangermos a nossa consciência para o melhor. E entendermos que vamos superar muitas coisas em nossas vidas, mas as coisas que estarão vindo para nós temos que agradecer, porque elas estão para nós, para nos matar, para fazer que estejamos evoluindo. É isso? E, gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Maria do Carmo. Desculpa pelo atraso aí que eu tive. Ela vai falar sobre a estranha enfermidade, do capítulo 12 do Mundo Maior. Ela está faz um tempão querendo fazer, Maria do Carmo? Então fica à vontade, é mais de Deus. Boa palestra para você. Boa noite a todos. Boa noite. Nesta noite, mais uma vez, sempre agradecendo ao doador da vida, agradecendo a Jesus, a esses mensageiros amigos que sempre têm nos auxiliado, nos ajudado em todos os dias de nossas vidas. E agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui vivendo essa oportunidade do aprendizado, das instruções, das orientações que essas obras tão divinas e maravilhosas, Espírita nos traz, as orientações, consolo para as nossas almas. Na verdade, esse capítulo 12, ele está na obra No Mundo Maior. O Mundo Maior foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, em 1947, 79 anos, e estava comentando com a Sandra, uma obra atualíssima diante do que nós estamos vivendo, já vivemos, mas estamos agora vivendo, que são os problemas mentais, psíquicos. E como eu tinha que fazer ela no mês de novembro, esse não era para estar fazendo agora. Aí a Sandra me deu essa oportunidade de falar do capítulo 12. Eu tinha que falar do 12, 17, falei 17, porque realmente eu confundi as datas. E eu não podia tomar a oportunidade do outro companheiro de estar aqui falando, Mas eu confundi mesmo, era 5 de novembro e eu achei que era no dia 11. Esse livro, No Mundo Maior, ele trata dos distúrbios mentais espirituais, detalhando o trabalho espiritual, de socorro espiritual, para auxiliar pessoas com doenças mentais, como a esquizofrenia, a epilepsia, a alienação mental e os desequilíbrios sexual. O capítulo 12, ele fala da enfermidade estranha. A enfermidade estranha, ela aborda o caso de Fabrício, um idoso esquizofrênico à beira da loucura. Um desequilíbrio mental profundo por ter prejudicado seus irmãos. André Luiz, ele acompanhando o abnegado irmão dos sofredores, nosso querido Calderari, que faz um trabalho, todos aqui que nós estudamos ele, um trabalho intenso aqui nessa obra. E o André Luiz está acompanhando ele. Eles foram visitar esse enfermo Fabrício. Ao entrar no aposento, eles encontraram uma entidade e que o André Luiz reconhece que ela é lá de nosso lar. E ela naquele momento se aproximou, um quarto muito luxuoso,
que se encontrava o Fabrício, mas ele estava naquela situação cadavérica, né? Naquele desequilíbrio quase que total. E aquele momento ela se aproximou, cumprimentou o André Luiz, cumprimentou também o Calderaro, e o Calderaro naquele momento ele vai questionar, ele pergunta assim: Fabrício, desculpa gente, Fabrício está melhorando? Ela pergunta assim: como está o Fabrício? Ela fala assim: ó, o Fabrício está melhorando. No entanto, ele continua com aquela angústia, tem estado inquieto e aflito. Aí ele pergunta assim: ele mantém o autodomínio? Não abandonou totalmente as impressões destrutivas? Aí a entidade responde assim: a divina misericórdia não tem nos faltado. E em nome de Jesus, nossa colaboração tem prevalecido. Aí neste momento, o Calderaro, ele pergunta para o André Luiz assim: André, chegaste alguma vez a examinar casos declarados de esquizofrenia? Ele estava perguntando quando o André estava na Terra como médico, né? Aí ele fala assim: olha, eu não adquiri conhecimento especializado dessa matéria. Ele falou: mas eu não sabia que esta enfermidade é uma das mais inquietantes da psiquiatria moderna. Aí o Calderaro recomendou a ele, falou assim: André, examina a esfera mental de Fabrício. E ele pegou, então foi escutar, né, o que se passava ali no íntimo do ser de Fabrício. E ele fica aterrorizado com a inquietude que povoara, né, todo o ser de Fabrício. E ele falou assim: ele percebeu no cérebro dele que apresentava anomalias estranhas, toda a face inferior mostrava manchas sombrias, e neste momento, então, o Calderaro apresentava Fabrício como um homem esquizofrênico. E ele pergunta assim, ele fala assim para André: o André, a esquizofrenia, contudo, originando-se de sutis perturbação do organismo perispíritico, traduz-se no vaso físico, por surpreendente conjunto de moléstias variáveis e determinadas. Ou seja, a esquizofrenia, ela não tem sua origem diretamente no perispírito, mas sim em desequilíbrios morais e psíquicos do espírito em vidas passadas. Todo o nosso passado, né, quando a consciência cobra, então ela atua no perispírito, né, porque ele está com essa ligação entre o corpo de matéria e o espírito. Então, morais e psíquicos em vidas passadas. Esses desequilíbrios acabam por afetar o perispírito, que é o laço de ligação entre o espírito e o corpo de matéria, ilustrando como a mente, né, ou seja, a mente do desequilibrado, no esquizofrênico atua, né? E ele fala assim: e o psiquismo podem ser afetados por culpa, remorso, recordações dolorosas. Como isso repercute no campo físico. E neste caso do Fabrício, o que aconteceu com ele? O pai dele estava à beira da morte, né? Estava ali moribundo, já estava para morrer, e ele fez um testamento. E o Fabrício, sendo o filho mais velho, ele então chamou o Fabrício juntamente com os 3 irmãos que estavam ali, e ele falou para o Fabrício que ele iria deixar esse testamento, como os irmãos eram mais novos, né? E quando os irmãos tivessem a maioridade, ele então passasse os bens, né, que estavam ali no testamento. E como ele havia prometido ao pai cuidar dos irmãos mais jovens, depois da morte dele, né? O que o Fabrício faz?
ele vai abandonar os seus irmãos, né, causando grande sofrimento. E Fabrício, ele abandona então os seus irmãos, expulsa-os do lar, e 2 desses irmãos foram para o manicômio, morreram com a tuberculose, e o outro irmão foi para a rua, se tornou mendigo e morreu de inanição. A miséria era tanta que acabou morrendo de inanição. E nesse caso, o que aconteceu? O Fabrício, ele passou toda a vida dele, né, vivendo essas ilusões que infelizmente o nosso espírito ainda, né, tão apequenado e imaturo, a gente quer. Eu quero uma casa, quero outra, quero um carro, quero outro, né? A gente vive essa insaciabilidade da alma, dos bens materiais, e aí nós acabamos esquecendo que a maior insaciabilidade que nós temos que buscar são os bens espirituais, né? É a bondade, a caridade, a fraternidade, né? E vencermos os vícios, os defeitos que trazemos ameaçado, como o orgulho, a inveja, a vaidade, a maldade, a arrogância, né? E nós, muitas vezes, nós nos preocupamos. E ele foi esse irmão, que ele acabou por fazer o quê? Ele deixou de cumprir com o prometido ao pai. E ele foi, né, querendo mais, sempre mais, um grande comerciante. E ele acabou, então, pegando todos os bens, os irmãos morreram, e como aquela coisa, eu não estou nem aí, né? Não está no livro isso, né? Da gente, muitas vezes, achar que alguém, quando está fazendo algo, né, trilhando outros caminhos, o caminho do erro, às vezes a gente não está nem aí. O problema é deles. Nós sabemos, como Cristo nos disse, é preciso que o escândalo venha. Ai daquele por quem o escândalo vier. Mas a gente não deve ser a pedra de escândalo na vida de ninguém. Provavelmente esses irmãos, eles deveriam sim, né, ter os bens, ganhar quantas pessoas herdam, e às vezes a herança dilui, né? Às vezes eles não têm a responsabilidade, muitas vezes vai acabando. Por quê? Porque às vezes eles precisam de passar por esta expiação, precisam de passar por essa prova. Mas nós não devemos ser a pedra de escândalo. E o Fabrício, nesse momento, ele torna a pedra de escândalo. Só que a conta chega. E aos 70 anos de idade, ela chegou para o Fabrício. E nesse caso aqui, o Fabrício, o que acontecia? Ali ele ouvia vozes internas, ansioso, amargurado. Ele tentava desfazer do pretérito, né? Ele pagaria por todo aquele esquecimento do que ele causou aos irmãos e a promessa feita ao pai. E ele, segundo o Calderaro, ele falou assim, ele anseia, né, ali na mente dele, né, ansiava fugir, né, de toda aquela problemática, de si próprio, mas em vão, sempre as mesmas recordações. E Fabrício, né, como ele teve essa infelicidade de apropriar indebitamente da grande fortuna, né, o que ele faz? Ele vai modificar o testamento. Ele vai pegar um advogado, né, como dizia o Calderaro, né, vai pegar essas rábulas, né, eles chamam de advogado de rábulas, né, aquela pessoa que infelizmente, né, acaba por uma grande fortuna, por dinheiro, fazer as coisas errôneas. E ele então fez o quê? Ele contratou esse advogado, o advogado bem remunerado, né, sem escrúpulo nenhum. Ele acabou por modificar esse testamento. E aí, como levando esses irmãos, né, a toda essa penura, a essa miséria. Como disse o Calderaro para André Luiz, tudo isso ele fez escapando, ele escapou da justiça terrena, né, dos escaminhos, dos recônditos, tudo ali escondido, né? Mas ele falou, mas da consciência não. Os resquícios do mal praticado, né, os remanescentes do crime, são guardados em sua organização mental.
Aí isso aqui é uma fala também do Calderal. Ele fala assim: com carvões em paisagens denegrida após incêndio devorador. E esses carvões, eles convertem em brasas vivas. Sempre que excitado pelo sopro das recordações, o que faz o carvão? Acende, né? Acende. Então a gente vê quando está lá queimando, né? Às vezes você tem uma brasinha ali, de repente, se alguém vai ali e sopra, né? O carvão está quase apagando, né? E ele faz esse comparativo com a mente humana. Quando aqueles que vivem o crime, né? Da criminalidade, quando a gente faz alguma coisa errada, que agora não deixa a gente dormir, né? Agora você imagina ele, né? Ele, a consciência dele já estava cobrando, já estava cobrando. A dor da consciência, eu acredito que ela deve ser muito, né? A gente já deve ter vivido, mas já esqueceu, né? Então, mas ela deve ser terrível. Aí ele fala assim: o mau filho perverso, irmão, enquanto senhor do patrimônio, de resistências que a virilidade do corpo lhe permite enganar, ele foge de si mesmo. O dinheiro fácil, a viralidade, a saúde sólida, né? A inteligência, os prazeres terrenos, a gente se acha todo poderoso, né? A gente acha que pode passar por cima das pessoas, que a gente pode fazer mal para as pessoas, né? Porque tem pessoas que, né, a inteligência, às vezes, né? Ali a pessoa se acha todo poderoso, seja dentro do lar, seja numa comunidade como a nossa, no trabalho, né? A gente tem muita coisa, né? Ela vai no burro mesmo, né? E a gente, enquanto está jovem, né? Tá tudo muito maravilhoso, né? Aí quando vai envelhecendo, se não tomar as vitaminas, não dá nada. Aí a gente começa a esquecer tudo. Tudo que faz começa a esquecer. E aí ele fala assim: o tempo cansou-lhe o aparelho fisiológico. Ou seja, ele está envelhecendo, né? O corpo de matéria está envelhecendo. Consumiu-lhe a maioria das ilusões. A conta chegou. Pouco a pouco encontrou a si mesmo na viagem do próprio eu. Viu-se, porém, a sós com as lembranças de que não conseguiria se libertar. O pai e os irmãos, acusando-o, interessou tardiamente pelo destino dos irmãos. Você poderá também estar. Isso é uma conversação que entre ele e o André, né? Ele estava explicando para o André. Sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, começou a ver perseguidores em toda a parte. Muitas vezes nós vamos ver que a pessoa fica doente, né? E acaba vindo também a obsessão, caso de obsessão. Então aquela esquizofrenia, aquela doença toda ali, né? Todos os problemas, os desequilíbrios, e vem as outras entidades, como a obra agora que nós estamos lendo, estamos estudando, que é libertação. Nós vamos ver o que acontece, né? O Gregório, não estou falando de ninguém aqui da parte de ninguém, mas o Gregório, por exemplo, com a Margarida, ele queria vingar da Margarida, e ele foi buscando um montão de outras entidades. Ó, você quer vingar do outro? Vem cá, se junta a nós aqui que a gente faz o mal para este aqui e depois a gente te ajuda lá, viu? E assim, essas entidades vinham também atormentar mais ainda. Não bastava o pai e os irmãos ali, e vinha outras tantas entidades. Por isso que neste momento ele gritava, ele ficava aflito, ele gesticulava, né? Gritava, e aquela angústia tomando conta dele. A mente falida de Fabrício, experimentando agora insistente remorsos aflitivos, né? Preocupações, intoxicou-se outros centros vitais, porque tem que ele estar tomando remédio, né? Quando o médico vai lá, né? Dá um remédio para isso, dá um remédio para aquilo, e acaba prejudicando outros órgãos do corpo. E é isso que ele está falando, né? Intoxicou outros órgãos vitais dele. De mente estacionária, agora em plena região instintiva da individualidade. Agora ele estava ali, né, buscando ele, sentindo que aquilo ele não poderia ter feito. O que adiantou todo, né? Podia ter se juntado aos irmãos, né?
e talvez tinha até duplicado toda aquela herança, todos estariam felizes, e o pai do outro lado da vida, feliz também, com a responsabilidade ao qual ele designou a este filho. Fabrício, ele não se achava positivamente desequilibrado. Graças à contínua assistência de nosso plano, lembra daquela entidade que está lá? Ela ficava, e aí nós vamos saber o porquê que ele tinha toda essa assistência. Estamos aqui, ele fala assim, a fim de proporcionar a morte digna. Ele não chegará a enlouquecer, em definitivo, desencarnará antes do eclipse total da razão, ou seja, antes do declínio do raciocínio dele, porque em alguns momentos ainda ele raciocinava. Por quê? Porque o Fabrício, ele casou-se com uma criatura por todos os títulos credores do amparo celestial. E esta mulher, ela deu para ele 3 filhos. E ele, o Fabrício, ele consagrou, ele educou esses filhos no caminho do amor, da moral do Cristo, fez eles homens de bens. Tanto é que esses 3 filhos se tornaram. Um dos 2 filhos eram professores e um médico. Junto com a mãe, que era um espírito muito nobre, né? Esses filhos deles, né, eles foram também dedicados a servir o bem. Eram excelentes professores, eram pessoas dignas, trabalhadoras, de um caráter elevado muito grande. E Fabrício, ele fala assim, ele não tem o direito de perturbar a família. Por isso que está todo esse socorro acontecendo. Por que ele não tem o direito? Porque ele recebe do alto o socorro de agora. Porque tanto a companheira quanto os filhos oravam muito. Olha a importância, né, de nós orarmos muito, né? Orarmos pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, né? A prece, ela é este remédio salutar para as nossas almas, para nos auxiliar, nos ajudar. Muitas vezes a gente perde a esperança, fala, não preciso de rezar, não. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Não, e isso ajuda, porque quando nós oramos, nós entramos em contato com o alto. E assim fazia a esposa e os filhos orar por ele. Por isso que o socorro. Por isso que esta parente deles, que inclusive o André Luiz relata, que era uma parente deles que está em nosso lar, o socorro dela permaneceu de outros espíritos a ponto do Calderaro ir lá para ajudar nesse desencarne, porque além deles serem bons, eles oravam também, e isso estava auxiliando, né, o Fabrício. Fabrício, este idoso esquizofrênico, mostrando agora, né, como suas ações passadas delituosas, criminosas, causaram lesões no perispírito, manifestando-se fisicamente, que é o caso da esquizofrenia, né? Oriundo que de escolhas inadequadas das vidas passadas, como as ações passadas, e acupam emoções e o desequilíbrio espiritual mental que são causadas por culpas profundas. Aí o André Luiz fala assim, e como prosseguirá o processo de resgate de Fabrício? Como que vai prosseguir? Como que vai acontecer? Aí ele fala assim, André, a liquidação já começou. Ele fala, como? Aí ele fala assim, espera, André, que você vai ver como que vai acontecer. O enfermo, ele acionou a campainha, e Inês, né, que é a esposa dele, ele fala assim, que ele queria ver o Fabricinho. Aí ela falou, eu vou buscá-lo. E neste momento, o Fabricinho, já contando 8 anos de idade, atirou nos braços do vovô, com muito carinho, e perguntou ao vovô, o senhor está melhor? E ele disse assim, estou melhor sim, meu netinho. Fabricinho,
desejo que você ore por mim. E naquele momento, o Fabricinho ajoelhou-se, fez a prece do Pai Nosso, né, orou para o vovô, né? E ele falou assim: Fabricinho, eu vou pedir você, quando eu morrer, eu gostaria que você não se esquecesse de mim e ore por mim. E Fabricinho, chorando, disse: vovô, o senhor não morrerá. E ele fitou o neto e disse: Fabricinho, você acredita em Deus? Que ele perdoa os pecadores como eu? Aí ele falou assim: vovô, eu acho que Deus perdoa todos nós. Aí ele fala assim: mesmo um homem que traiu a confiança de seu pai e roubou os irmãos? Aí naquele momento, Calderaro aponta e fala assim: André, este menino é o ex-pai de Fabrício. O Fabricinho é um pai que volta novamente ao convívio do filho delinquente, e o Fabricinho é o único neto do enfermo que mais tarde assumirá a direção do patrimônio material da família, o bem que lhe pertencia. A lei jamais dá. Se o velho Fabrício, tem uma outra pergunta aqui agora do André Luiz, se o velho Fabrício regressaria em dias futuros àquele mesmo lar, se ele vai voltar novamente, né, e viver aquela mesma oportunidade, e se ele sofreria o desequilíbrio depois da morte do corpo. Ele faz vários questionamentos aqui para o Calderaro. E se ele se demoraria em perturbação depois da morte. Aí vai falar assim: ó, o Fabrício, guardando na mente os resíduos da ação criminosa, experimentará por muito tempo o resultado de sua queda, até que o sofrimento elimine os elementos malignos que lhe intoxicaram a alma. Quando esse serviço purgatorial estiver completo, regressará aos seus familiares. Ele pergunta assim: e depois, André Luiz perguntando, né? E depois que ele purgar tudo, né, do mal que ele fez, ele vai regressar novamente aos seus familiares? Aí ele fala assim: se o grupo consanguíneo atual houver elevado o padrão espiritual, terá que se esforçar intensamente para alcançá-los. Jamais estará desamparado. Todos temos a imensa família dentro da qual nos integramos, desde a origem da humanidade. André Luiz.